Vamos nos unir agora em oração, buscando a bênção do Senhor sobre todos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão em tratamentos, nas UTIs, nos leitos de hospitais, seja por Covid ou outras enfermidades também. Vamos juntos orar pelas famílias que têm algum ente querido padecendo nesses dias, orar pelas equipes médicas do nosso país. Vamos falar com o Senhor? Tira esse minutinho aí. Se for possível, onde você estiver, você se coloque de pé ou mesmo de joelhos e vamos nos humilhar aos pés do nosso Deus. Ó nosso Deus, santo, poderoso e bendito, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai, pedindo a Sua misericórdia, a Sua compaixão, o socorro do Senhor. A Sua palavra nos diz que o Senhor atende o aflito que ao Senhor clama. E nesse momento nós clamamos por inúmeros brasileiros que se encontram em aflição, passando pelo vale da enfermidade, tendo ou alguns dos seus familiares ou amigos ou pessoas queridas sofrendo, lutando contra o vírus ou contra qualquer outra espécie de sofrimento. Nós pedimos, meu Deus, envia o socorro, ouve as orações, olha para o aflito, olha para aquele que não consegue clamar, ó Deus, olha para aquelas equipes médicas que estão cuidando, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, zeladores de hospital, motoristas de ambulância e tantos outros profissionais que estão no enfrentamento, meu Deus, da pandemia e de outras enfermidades. Renova suas forças, tira o cansaço, Senhor, traz sobre eles o alívio, a paz, a renovação, a proteção e a bênção do Senhor. Traz também sabedoria, meu Deus, às autoridades médicas e políticas, dá-lhes sabedoria para enfrentar, orientados por Ti, e alcançar a vitória sobre a pandemia que estamos enfrentando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora pedimos que o Senhor fale nos nossos corações pela palavra do Senhor, que é poderosa, viva, bendita, transformadora, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14. Vamos falar um pouco a respeito de amor hoje. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14. A palavra do Senhor nos diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Os nossos atos, eles podem ser feitos de diferentes formas. Com rapidez, com lentidão, com alegria, com ira. Mas a proposta do Senhor aqui, ao falar com a igreja de Corinto através do apóstolo Paulo, é para que os atos daquele povo fossem feitos de forma amorosa. Atos que reflitam o amor que está presente nos seus corações, o amor de Cristo que os transformou. E aí nós olhamos e perguntamos, sim, mas como que a gente pode especificar isso para ficar mais bem compreendido? Bom, nós podemos dividir esses atos feitos com amor em 3 categorias. Então, vamos falar sobre esse tema, atos feitos com amor. E que atos são estes? Primeiramente, atos de apoio ao próximo. No capítulo 16 da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16 aí, que é o contexto do versículo que nós lemos, no capítulo 16, do primeiro versículo até o versículo de número 4, o apóstolo Paulo está falando sobre uma obra de apoio ao próximo. Era uma coleta de ofertas para ajudar cristãos que estavam passando por pobreza em outra parte. E ele está, então, orientando a respeito dessa contribuição financeira e do levar essa contribuição financeira àqueles irmãos necessitados. Então, atos de apoio ao próximo na sua pobreza,
ajudar o meu irmão que passa por dias de privações, contribuição financeira. Isso deve ser feito com amor. Um outro ato a ser feito com amor, que também tem a ver com ato de apoio ao próximo, está aí do capítulo 16, do verso 5 até o verso de número 12, quando Paulo já fala de um outro assunto que tem a ver com apoio ao próximo, mas não agora no sentido de dar dinheiro ao pobre, mas no sentido de acolher. Ele está dizendo: eu pretendo visitar vocês. Talvez aí o Timóteo vá fazer uma visita a vocês, e eu falei com o Apolo para que visite-os. Então aqui nós temos o nome de 3 pastores que poderiam visitar aquele grupo de cristãos em um futuro muito próximo, e ele está orientando para que eles os acolham. Então, isso aqui tem a ver também com o ato de apoio ao próximo, mas não no sentido mais de dar dinheiro para um pobre, mas agora no sentido de hospitalidade, hospedar, acolher, receber. Receba as autoridades, receba as pessoas que chegarem até vocês, recebam e acolham de forma amorosa. Nós precisamos muito aprender isso, receber bem as pessoas que chegam. Atitudes em benefício do próximo, exercícios que visam tratar bem o próximo e promover o bem do próximo. Essas atitudes ou esses atos precisam ser feitos de forma amorosa, não por mera obrigação, mas por amor, exercitando o amor de Cristo no meu coração e obedecendo também o grande mandamento sobre amar o próximo como a mim mesmo, conforme Jesus Cristo aprovou aí como resumo dos 10 mandamentos, né? Amar ao Senhor mais do que tudo e amar ao próximo como a mim mesmo. Exercite o amor no seu relacionamento com os irmãos, com o próximo, com as pessoas que vierem a você ou pessoas que estão precisando do seu apoio agora. É claro que você precisa tomar cuidado ao ajudar pessoas, né? Algumas vezes a pessoa ela vai desviar aquele recurso, então tome cuidado, certifique-se de que realmente é uma pessoa necessitada. Existem instituições como secretarias de ação social que podem também trabalhar nessa questão e que você pode fazer parceria. Bom, quais atos podem ou devem ser feitos com amor? Atos de apoio ao próximo. O que mais? Agora um ato mental, um exercício mental, o relembrar do Evangelho. Você volta no capítulo 15, que também faz parte do contexto dessa expressão que o apóstolo Paulo traz para a igreja. Capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando que ele vem lembrar aqueles irmãos sobre o Evangelho que ele anunciou. Eu estou aqui para lembrar vocês da palavra do Evangelho do Senhor Jesus, e ele discorre sobre esse Evangelho, falando da morte de Jesus Cristo na cruz como substituto do pecador, oferecendo um sacrifício para Deus como pagamento do pecado do povo do Senhor. Depois ele fala da ressurreição de Jesus, e ele fala também da ressurreição futura do povo de Cristo. Vocês ressuscitarão em um corpo glorificado, em um corpo espiritual, para viver com o Senhor eternamente. Então ele está relembrando os cristãos de Corinto a respeito do Evangelho. Ele diz: eu preciso que vocês façam esse exercício mental de trazer à mente o Evangelho. Isso precisa ser feito com amor. Você precisa se lembrar de Cristo continuamente, de quem você era e do que Cristo fez na sua vida, as transformações que Ele fez na sua vida. Você precisa se lembrar que um dia você esteve no lamaçal, no fundo do poço, e o Senhor Jesus estendeu a mão, tirou você dali e te colocou de pé. Na linguagem do salmista, o Senhor te tirou do monturo, da sujeira, e te colocou assentado ao lado dos príncipes do povo dele. Te pôs em uma posição de honra, de autoridade, de respeito, de vida transformada. Relembre de Cristo e do que Ele já fez por você e do que Ele ainda tem para você. A vida eterna, a vitória sobre o último inimigo a ser vencido, que é a morte. A vida eterna, plena, alegre, feliz,
com o Senhor Jesus. Relembre do Evangelho. Faça isso com amor, amando a Cristo, com amor por Deus, por tudo aquilo que Deus, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, tem feito na sua vida e ainda vai fazer. Apoio ao próximo deve ser feito com amor. Relembrar do Evangelho deve ser feito com amor. E, finalmente, exercícios espirituais são atos que devem ser feitos com amor. E aí, do capítulo 11 até o capítulo 14, nós temos aí o apóstolo orientando aquela igreja sobre os seus exercícios espirituais, e também no capítulo 5, ele orienta a igreja sobre um exercício espiritual. Então, ele está falando aí do 11 até o 14, e também o capítulo 5. Capítulo 5, ele fala do exercício espiritual da disciplina. Punir aquele que insistentemente vive na prática do pecado e que está escandalizando. E ele fala sobre a correção, a disciplina eclesiástica. Capítulo 11, ele fala sobre a ministração da ceia, e aí ele vai falar sobre como realizar o culto, como praticar e exercer os dons. E ele diz assim, gente, quando vocês forem ceiar, lembre-se que tem outras pessoas para comer e não comam tudo na frente. Lembra que tem alguém para comer depois de você. Lembre-se que naquela época a ceia era feita na ocasião de um jantar. E alguns cristãos mais pobres teriam como a sua refeição do dia o jantar na igreja, onde a igreja estava reunida, e aqueles que chegavam na frente e comiam tudo, às vezes deixavam o pobre que estava no final da fila e que não tinha comida em casa com fome. Então, a ceia estava sendo transtornada, bagunçada, feita de forma desorganizada. O culto estava sendo feito desorganizadamente. Um está pregando a palavra, o outro grita por ali, o outro interrompe querendo trazer uma profecia. E não havia ordem, uma coisa depois da outra, não havia organização, não havia respeito. Ele diz, gente, quando forem fazer culto, fala um de cada vez, dá oportunidade para outros, exercite os seus dons para a glória do Senhor, para que as pessoas ouçam sobre Cristo e sejam edificadas, cresçam espiritualmente, ou aqueles que ainda não conhecem a Cristo possam conhecê-lo, entender a mensagem e se render a Cristo. Façam o culto de uma forma organizada. Quando forem exercer os seus dons, não pense que você é melhor do que o outro, trate o próximo com amor. Às vezes o seu dom, ele traz edificação ao maior número de pessoas, ele tem uma eficiência maior para fazer a igreja crescer espiritualmente, e o dom do outro às vezes tem uma eficácia para fazer que ele cresça espiritualmente. Não haja desrespeito, haja oportunidades, hajam respeitos, organizações, correta orientação, palavra, música, oração. Abre espaço ali para os outros e façam de forma organizada, faça de forma amorosa. Na hora de corrigir o faltoso, faça com amor. Se você deixar que ele continue no caminho do pecado, e que ele morra no pecado, que ele receba o juízo de Deus sobre si, por falta de correção, ele será penalizado, mas você também será penalizado. Você precisa alertar o faltoso e corrigir em alguns momentos. Então, exercícios espirituais, trabalhos feitos para Deus, precisam ser feitos com amor. Alguns desses são agradáveis de se fazer, outros são terríveis, são dolorosos. Todos que precisam ser feitos, devem ser feitos de forma amorosa para a glória do Senhor. Então, caminhando para a nossa conclusão, podemos dizer que falamos hoje sobre fazer tudo com amor. Tudo o quê? Tudo em prol do próximo eu devo fazer com amor. Tudo que eu me lembrar a respeito de Deus e do que Ele fez por mim, eu preciso fazer esse exercício mental com amor pelo Senhor. E tudo que eu for fazer pela igreja, pelo povo do Senhor, eu preciso fazer com amor.
tudo no sentido de trabalhos de culto, de liderança, de governo, de administração, do culto e da obra do Senhor. Tudo precisa ser feito com amor. Vamos caminhando então, pensando o seguinte: o que atrapalha você de amar as pessoas? Provavelmente o gênio das pessoas, a forma que essas pessoas têm de lidar com você, de proceder, ou mesmo até porque elas te ignoram ou te ignoraram. Existem pessoas que são difíceis mesmo de nós convivermos com elas, e a Bíblia não esconde isso. O apóstolo Pedro era um homem difícil de se conviver com ele. Ele queria falar, ele queria tomar iniciativa, ele era precipitado, mas o Senhor Jesus o amou. O amou, teve paciência com ele, orientou várias vezes. Não foi só ele. Nós temos outros discípulos difíceis de se relacionar. Você fala, eles não entendem direito, eles querem prova do que você está dizendo. Então, é difícil muitas vezes de lidar com pessoas que a informação nunca é suficiente. Eles sempre querem que você fale mais e mostre e demonstre. Mas o Senhor Jesus também amou. O Senhor Jesus amou pessoas difíceis de serem amadas. Ele estendeu a mão, ele acolheu, ele amou. No grupo de Jesus tinha Simão o Zelote, revolucionário extremo, disposto a pegar em armas para derrubar o governo romano. Converteu, Jesus o amou. Mas também tinha ali Mateus, que trabalhava para o governo romano. Extremo apoiador do governo romano. Converteu, o Senhor Jesus o chamou, o amou, o acolheu. Amor. Jesus tratou todos com amor. Receba, trate com amor, ame as pessoas. Você pode começar a praticar o amor pelas pessoas orando por elas. Orando inclusive por aqueles que te maltratam, que são seus inimigos, que te perseguem, que te fazem mal. Ore por eles. Clame ao Senhor para que mude o coração deles. E clame ao Senhor por você também. Quem sabe essas pessoas estão te perseguindo e podem até servir de bênção de Deus na sua vida para te ajudar a enxergar uma estratégia diferente que você ainda não enxergou. Ame. Viva em amor para a glória do Senhor. Ó Senhor, grande e eterno Deus, nos dá um coração cheio de amor. Tira do nosso coração, meu Deus, o egoísmo, a ira, mágoas, indignações, e nos ensine a amar ao Senhor, e nos ensine também a amar o seu povo, amar ao próximo, e tudo que realizarmos para a tua glória, façamos com amor e alegria, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, tenha uma excelente semana.